capítulo 1 do Evangelho de Lucas nos conta a história de um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote já idoso e que não tinha filhos. E por conta disso, ao se deparar com um anjo que trouxe uma notícia de que ele seria pai, ele não creu naquela notícia. E essa história do sacerdote Zacarias, apesar de parecer uma história longe de nós, por conta do anjo que apareceu, do milagre de terem um filho, tanto ele quanto sua esposa já idosos, nos ensina algumas lições muito valiosas. A primeira dessas lições é como as circunstâncias têm o poder de moldar o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós cremos. Zacarias era um sacerdote, ele lidava com Deus, com o povo de Deus, com a verdade de Deus diariamente. Mas no momento em que a circunstância era adversa, ele não teve a capacidade de olhar para tudo aquilo como uma ação de Deus. Ao contrário, ele olhou para aquela circunstância com incredulidade. Isso nos ensina uma outra lição, como as expectativas que nós criamos a respeito de Deus são pequenas. Zacarias, mais uma vez, um sacerdote, alguém que ministrava Deus ao povo todos os dias. Tinha uma expectativa muito pequena sobre o que Deus podia fazer, sobre o que ele poderia realizar em sua vida, sobre o que ele podia experimentar da parte de Deus. Por fim, esse texto, esse tema, também nos ensina algo muito importante, que a incredulidade nos deixa inúteis. Quando você lê esse texto, você vai perceber que numa das passagens, num dos momentos, por conta da incredulidade, Zacarias fica mudo. E ele não pode, então, falar a partir dali. Ele fica mudo por bastante tempo, até que seu filho nasça. E é interessante que Zacarias, um sacerdote, precisava da sua voz, precisava falar, precisava ministrar ao povo de Deus. E na sua incredulidade ele se tornou inútil. É claro que isso representa algo muito interessante para a nossa vida. A nossa incredulidade tira de nós a capacidade de servir aos outros, de abençoar os outros, de mostrar aos outros quem Deus é e o que Deus pode fazer. Que essa história de Zacarias sirva para nós como um encorajamento a crer, apesar das circunstâncias, a crer sempre, a ter expectativas altas, porque Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Que Deus te abençoe, um ótimo dia para você.